o quanto tem de ficção científica, mas falam que esses buracos de minhoca são alguns buracos dessa expansão. Tem a ver que ficou uns... Não. Então, o buraco de minhoca, o que ele é, né? Primeiro, a gente não... Ele só existe teoricamente, como a gente fala. Ah, não foi achado nenhum buraco de minhoca? Ele não, porque ele é uma... Resolvendo ali as equações do Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade e tal, surge ali uma solução que leva a esse buraco de minhoca aí, que seria o caminho ligando dois buracos negros e tudo mais, entendeu? Não achamos, não. Só no Interestelar que o pessoal achou e atravessou ali, né? Exatamente. Mas não tem... Não posso dizer que nós nunca vamos achar, né? Teoricamente ele tá ali, né? Nas equações e tal. Então, Se você fosse explicar para um idiota como eu, assim, o que é um buraco negro, como é a forma mais fácil? Buraco negro é tranquilíssimo de explicar. É fácil? Cara. Fácil, cara. A gente tem estrelas no universo. Tá. Tem estrelas que são do tamanho do Sol. E tem estrelas que são muito maiores que o Sol. 10 vezes maior que o Sol, por exemplo. Essas estrelas que são muito maiores que o Sol, quando elas morrem, elas explodem numa supernova. Tá. Explodiu uma supernova. Só que a supernova não é o fim da estrela. Porque sobrou um caroço ainda. Quando a estrela explode na supernova, ela não explode totalmente, ela não se arrebenta totalmente. Sobra um núcleozinho ali. É maciço? Um caroço estelar mesmo. Tá. Esse caroço tem um limite para ele. Se esse caroço aqui tiver 3 vezes mais a massa do Sol, for 3 vezes mais massivo que o Sol, porque ele é muito pequenininho, ele tem uma massa muito grande, num volume muito pequeno, virou um buraco negro. Então o buraco negro, simples, ele nada mais é do que o final da vida de uma estrela muito grande. A estrela foi lá, explodiu em supernova, o que restou dela é 3 vezes mais massivo que o Sol, vira buraco negro. Se for menos, vira o que a gente chama de estrela de nêutrons. É um outro objeto que tem. Então, o buraco negro é isso. Mas virando um buraco negro, ele suga o que tá em volta mesmo? Não, ele não suga nada, cara. Ué? Essa ideia que a gente tem, então, que é um ralo. Essa é a ideia errada, cara, do buraco negro. O que ele faz, então? Cara, ele fica ali, ele é um objeto, ele é uma região do espaço onde a gravidade... O que acontece? Fala que não escapa nem luz lá? Não escapa. Por quê? Para você escapar de um objeto, você tem que ter uma velocidade que seja maior do que a força gravitacional daquele objeto. Para você escapar da Terra, você tem que acelerar uma nave a 40 mil km por hora, quando a gente manda para Marte. Tá. Para escapar de Júpiter, sei lá, 500 mil km por hora. Para escapar de um buraco negro, a velocidade que você teria que imprimir é maior do que a velocidade da luz. Ah, tá. Então é isso. Mas ele não é um ralo, ele não sai por aí sugando tudo nem nada. Ele fica ali quietinho. O problema é que se você chegar perto ou além do que a gente chama de horizonte de eventos, você não volta. O horizonte de eventos é um limite. Se você passou para dentro do horizonte de eventos, você está sujeito a essa força gravitacional enorme e você não consegue voltar. Então, o buraco negro é só isso. Ele não suga nada, ele não é um ralo, ele não sai por aí sugando o planeta nem nada. Ele fica ali paradinho no canto dele, cara. Entendeu? Ele é um objeto, ele é uma região do universo. Se você atravessou o horizonte de eventos, aí acabou. Aí você vai embora. E visualmente é próximo do que aparece no Interstellar? Então, esse buraco negro que eu falei pra você é o massa estelar que a gente chama. Foi uma estrela que virou isso. Tá. Aquele do Interestelar é um buraco negro supermassivo. Esse buraco negro que eu expliquei, ele tem, sei lá, no final lá, 20 vezes a massa do Sol, 30 vezes a massa do Sol. Esse do Interestelar, ele tem 10 milhões de vezes a massa do Sol. Aí vem a pergunta, como que um buraco negro, como que cresce para virar um buraco negro como esse? Massivo desse jeito. Aí o pessoal descobriu hoje... Sugando tudo em volta. Aqueles caras que não aprendeu nada, né? Acabou de falar, sugando tudo em volta. Aí um dos caras que participou do Interestelar chama Kip Thorne. Ele resolveu, cara, construir um negócio que chama detector de onda gravitacional. Ganhou até o prêmio Nobel e tudo mais. E ele descobriu que buracos negros podem colidir. Caramba! É. 2 buracos negros? 2 buracos negros. Então, se tem um de 10 vezes a massa do Sol e outro de 10 vezes a massa do Sol, eles colidem. Só que eles não viram um de 20 vezes a massa do Sol. Eles viram um de 18 vezes a massa do Sol. E 2 massas solares viram o que a gente chama de onda gravitacional. É uma onda que vem balançando
o tecido do universo. Nossa, que doideira, cara. E a gente detecta aqui na Terra. Caramba. E a gente detecta aqui. Então, colidiu 2 de 10, Tá. virou um de 18. Colide 2 de 18, vira um de 34. Colide 2 de 34. Então, o que a gente descobriu com isso? Que os buracos negros podem ir colidindo e com isso eles vão crescendo, eles vão ficando maiores. O buraco negro resultante ele é maior. Mas como que eles colidem se eles não se atraem? Não, porque pode acontecer algum efeito. Não, eles não se atraem, mas no universo está tudo se movimentando. Tá. Então tem estrela que bate em estrela e tal. Então pode ter um determinado lugar que 2 buracos negros bateram. Entendi. Eles chegam muito perto, começa um a espiralar. No Interestelar foi isso daí que aconteceu? 2 que Então, chocaram? aí para você chegar num supermassivo, você teria que ter várias e várias colisões e tal, e aí você ia crescendo de massa e chegaria. Os astrônomos, com o passar do tempo, descobriram que existem buracos negros que têm uma massa intermediária, que não é nem esse pequeno que eu te expliquei e nem o do Interestelar, mas ele explica como chegar nesse de milhões de vezes. Ele tem lá milhares de vezes a massa do Sol. Então aí tá mais fácil. Você colidir 2 de milhares, daí daqui a pouco você tem centenas de milhares, daqui a pouco você tem milhões de vezes a massa do Sol. Caramba. E aí você cria esses buracos negros aí, que normalmente, igual esse do Interestelar, eles só ficam num lugar no universo, que é no centro das grandes galáxias. Então a nossa galáxia, a Via Láctea, tem um de 4 milhões de vezes a massa do Sol, lá no meinho dela. Por que o centro está mais propício? Porque aí tem uma questão de formação de galáxia, que a formação de galáxia ela se forma a partir da junção de determinados objetos, que são aglomerados globulares, e esses aglomerados eles têm dentro deles esses buracos negros. Então é uma maneira de você construir esses grandes buracos negros. Aí o pessoal já está chegando nessa conclusão. Então, basicamente é o seguinte, toda grande galáxia tem no centro dela um buraco negro supermassivo. Caramba. O nosso aqui tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ah, é? É. Sagitários a estrela, que chama. A quanto? 26 mil anos-luz de distância. Ah, então tá. Mas ele tá lá, cara. A gente não vai... Tá sussa. Ele não tá... Aí que tá. Se ele fosse um ralo, ele estaria puxando tudo, a gente já teria... Não, cara, ele tá lá quietinho na dele, lá no meio, entendeu? Ele não é tão ativo assim e tal, entendeu? Porque tem buracos negros que são mais ativos, tem uns que produzem jatos e tal, porque aí muita matéria começa a cair no horizonte de eventos dele, começa a entrar para dentro dele. Ah, tá. E ele não começa a não aguentar aquilo ali, então a matéria começa a girar muito rápido ao redor dele e produz jatos e tudo mais. Então a foto do buraco negro, a famosa, que foi publicada em 2019, foi de um buraco negro que tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Caramba, cara. E está numa galáxia a 50 milhões de anos-luz de distância da Terra. Então é fascinante, cara. Buraco negro é uma das áreas mais legais que tem, eu adoro, cara. Não, é a área que eu mais... E a partir de quando foi que descobriram o primeiro buraco negro? Que comprovaram? Não, aí o primeiro buraco negro mesmo, os caras descobriram faz tempo. Foi. Logo que descobriram porque o buraco negro ele emite, ou a região ao redor dele, emite ondas de rádio. Então, quando a radioastronomia surgiu, lá na Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram detectar os primeiros objetos que não tinham explicação. Quando eles faziam a conta, falavam, caramba, cara, isso aqui dá uma massa muito grande, a gente não conhece objeto como esse. Aí os caras foram revisitar lá as equações do Einstein, tudo, falou aqui, cara, mas o Einstein previu isso aqui pra gente, ó. Nossa, cara. E aí tá aqui, ó, bateu direitinho. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, cara, tudo que o Einstein previu em 1915, nós estamos comprovando agora. Onda gravitacional, ele previu. Só que só um século depois a gente pôde construir um equipamento para detectar o que o cara tinha previsto, cara, em 1915. Então, mas ele falava, procura que isso Foi existe. Isso? Não, ele não falava que procura que isso existe, mas resolvendo a equação dele, falava aqui, ó, cara, quando você colidir isso aqui com isso aqui, parte disso aqui vai gerar um negócio que a gente chama de onda gravitacional, que vai balançar o tecido do espaço-tempo aí e tal. E o Kip Thorne falou, cara, então nós temos que construir um negócio para detectar isso. E aí detectaram. A foto do buraco negro, todos os efeitos que a gente vê naquela foto, o Einstein previu todos, cara. Todos. Que absurdo. É um negócio absurdo, é um negócio sensacional. Isso aí é sensacional mesmo. A pergunta dele também é sobre o buraco negro do sistema solar, que a gente acabou de responder.
O Alan Araújo falou, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho excepcional. Pode falar das teorias que falam sobre o que acontece se alguém cair em um buraco também. Acabamos de falar. Desculpa aí, gente. Eu ouvi falar que, tipo, se você vira um espaguete, né? Que seu corpo é esticado. Já ouviu isso daí também? Isso aí é espaguetificação que chama. Isso mesmo. Por quê? Porque se você tiver... Imagina, no buraco... E aí que é uma coisa bem legal, cara. No buraco negro supermassivo isso não acontece. Mas não, porque aí você vai aos poucos. Aos poucos. Mas no pequeno, como você logo tá no meio dele, então você pode ter seu pé sendo puxado e sua cabeça ainda não. Então você começa a esticar e vira... Nossa, velho. Mas esse negócio de espaguetificação é o seguinte, a filha do Stephen Hawking pediu para ele explicar para ela o que aconteceria se um dia a gente caísse num buraco negro. E ele falou, a melhor maneira que ele achou para explicar para ela foi isso, explicar um espaguete. Entendi. Né, que é o espaguete vai, aí girava ali e pronto. Mas igual você falou, que é uma massa pequena, certo? Que tem uma massa grande num volume pequeno. Mas então não seria igual o Vilela comentou, que é um ralo, aquilo que só puxa. Tipo, chega uma hora que você ia bater em alguma coisa ali no final? A gente não sabe. Aí o que tem dentro do buraco negro, essa é a grande questão, cara. Tem. Aí pode ter até a biblioteca lá do Interestelar. Isso mesmo. Então, o que acontece dentro do buraco negro? Aí, cara, a gente não sabe porque a gente não tem como a gente mandar nada pra lá pra estudar. Não tem como? Não tem, porque a informação não vai voltar. Ué. Se eu mandar uma sonda dentro de um buraco negro, como que o sinal dela vai sair de lá de dentro? Então, é um negócio. Pessoal, os físicos chamam isso de singularidade. Agora, o que acontece na singularidade? Aí eu brinco, pessoal, pode ter até a biblioteca, cara. Não tem problema. Aí é a sua criatividade.